tema da nossa mensagem é Cristo venceu, vence e vencerá. Amém? Glória a Deus por isso. E o texto que vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 4, e vamos ler até o verso 6 dessa primeira vez. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Pai, a Tua palavra, e porque a Tua palavra, só o Teu Espírito Santo pode nos revelar aquilo que nós mais precisamos nesta manhã. É a minha oração, Pai, que o Senhor cerque esse lugar com a proteção do sangue de Jesus. Cerca esse lugar com os Teus anjos. Que nenhum demônio venha nos tirar daqui de dentro por nenhum mal-estar, que nenhum demônio venha trazer qualquer tipo de impedimento ou de bloqueio mental, em nome de Jesus Cristo. Clamamos e cremos, em nome de Jesus, amém. Eu até anotei, para eu não esquecer algumas coisas e também para não ficar muito longo, algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu iniciei meu ministério pastoral, eu tinha 24 anos de idade. 24 anos, assumi uma igreja em São Paulo, chamada Igreja Presbiteriana Independente de Vila Palmeiras, uma igreja de periferia. No ano seguinte, entramos num treinamento de missões, eu aprendi sobre isso, comecei a ensinar a igreja. Eu quero que você vá... Eu não estou aqui comentando as coisas que eu fiz ou apenas as bênçãos que aconteceram. Eu quero que você conecte depois, então preste atenção, por favor. Naquele ano seguinte, nós tivemos assim muitos frutos que aconteceram por conta de uma visão missionária importante. Nós compramos um terreno ao lado da igreja, não tínhamos dinheiro. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que a gente fez uma reunião do conselho, para o conselho, e de joelhos nós clamamos a Deus para ter dinheiro para pagar o salário pastoral. E por causa da visão missionária, naquele ano nós compramos um terreno ao lado da igreja para ampliar a igreja. Começamos com reforço escolar para crianças em 2 períodos, crianças ali de uma favela ali perto, chamado Projeto Tiago. Tivemos profissionais, pedagogo, dentista, médicos se envolvendo com isso. Tivemos um projeto Vale Leite, que era um projeto do governo, e a gente juntava as pessoas, enchia a igreja com aquele povo todo que vinha das favelas, e ali a gente evangelizava. Os cultos todos eram gravados, as mensagens eram copiadas, enviadas para um monte de lugar. Naquele ano, Deus me deu uma visão sobre fazer uma fita esperança, chamada Fita Esperança, que era... Eu estou falando de fita porque era fita mesmo, né? Fita cassete, né? E era um projeto para atender as pessoas que estavam nos hospitais. E foi uma gloriosa bênção. Isso era 1983, 84, 85. Em 86, eu fui a uma reunião de uma organização, alguém me chamou e disse, olha, você não quer vir fazer parte aqui e tal, não sei o quê, vai vir um pastor dos Estados Unidos, não sei o quê. Eu falei, legal, eu quero conhecer o que é sobre missões, era da missão para o interior da África, e fizemos uma reunião, um grupinho pequeno, pastores, amigos, etc., e ali fizeram uma eleição e eu saí como vice-presidente. Alguns dias depois o presidente me ligou e disse, eu não vou ser presidente, você precisa assumir. Aqui no Brasil é assim, quem é eleito vice-presidente é quase certo que vai, né? E eu fiquei até 1999 com essa missão, sendo pastor de igreja local. Em 88, a igreja, até 88, aquela igrejinha pequenininha de uma periferia de São Paulo, começou a ser conhecida no Brasil inteiro como uma referência sobre missões. Fizemos retiros espirituais, acampamento de família, muita coisa aconteceu. Em 1989, eu fui convidado, em 88, fui convidado para ir para Marília, a minha cidade natal, e onde eu fui. E quando eu cheguei lá, o teto da igreja estava caindo, porque teve um problema na tesoura, e tivemos que fazer 3 cultos imediatamente, dentro de um salãozinho pequenininho, colocar o povo lá dentro, fazíamos 3 cultos. E aí começamos também visão missionária e evangelização,
e programa de rádio, e jovens se decidindo ir para o seminário para serem pastores. Criamos o projeto Água Viva com uma creche berçário. Tinha 2 congregações que já tinham 25 anos de idade e elas foram organizadas em igreja. Pusemos os pastores lá, construímos uma delas e a outra depois foi construída também. A visão do Evangelho para a cidade acabou gerando uma série de mensagens sobre isso e o projeto Água Viva passou a ter uma escola. Na década de 90, eu fui a um treinamento da MIAF nos Estados Unidos. E nesse treinamento, era um treinamento para missionários. Eu precisava passar por ele para saber o que os missionários passariam. E ali teve uma psicóloga. Fizeram um teste, eu não me lembro o nome do teste, mas fizeram um teste todo. E aí ela me chamou e disse assim, olha, você está à beira de um colapso. Eu falei, eu não sinto nada. Ela falou assim, olha, quando você voltar para o Brasil, por favor, procure um psicólogo. E eu não conhecia nenhum psicólogo crente. E eu não queria ficar me abrindo com quem não conhecesse o Evangelho. Larguei mão, deixa quieto. Em 1996, 14 anos de ministério, 38 anos de idade, eu tive um burnout. Eu não quero para ninguém o que eu experimentei. Eu me lembro que eu acordei de manhã, tomei banho, voltei, sentei na cama e chorei. Minha esposa, assustada do meu lado, não sabia o que estava acontecendo. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. A única coisa que me passava na cabeça é eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo, tudo. Parecia que o mundo tinha ficado muito grande. Todas aquelas atividades, eram muitas atividades. Era escola, era programa de rádio, a gente tinha um estúdio dentro da igreja. Eu peguei uma sala na igreja, transformei aquilo num estúdio. Eu e um amigo colamos aquela cartela de ovos na parede para fazer o estúdio, com cola de sapateiro. Os 2 ficaram doidinhos. E eu ali chorando. E a única coisa que eu queria era largar tudo. Eu fazia parte de uma organização internacional, fazia parte da MIAF, Missão para o Interior da África, fazia parte da Associação Transcultural de Missões do Brasil, era preletor no Brasil inteiro, fazia pregações em um monte de congresso missionário que tinha escrito livro. Olha, eu estou contando isso, não é para você falar uau, você vai ver por quê. E aí o pensamento que me veio à mente foi, tudo que eu fiz nesses 14 anos não serviram para nada. É o sentimento da depressão. A depressão faz você se sentir a pior pessoa do mundo. E eu comecei a duvidar se eu era pastor mesmo. Era essa sensação, será que eu sou pastor? Será que realmente eu sou pastor? E agora, né? Havia problemas com jovens do louvor, havia problema na liderança, outras preocupações, a escola, creche. O conselho da igreja me deu 3 meses e disse, você tem que se curar, tem que ficar bom. Vai ficar 3 meses de licença. Naquele período eu não queria fazer nada. Eu não queria ler porque eu não guardava nada. Eu li a primeira frase e depois eu tinha que reler porque eu não sabia o que eu estava lendo. Eu estava cansado, a minha mente estava cansada. Mas no íntimo eu tinha um prazer. E o prazer era, que bom que você está doente. Ninguém mais vai te chamar de preguiçoso. Ninguém me chamava de preguiçoso, eu me chamava. Eu era extremamente ativista. Um líder da igreja um dia me disse assim, você é um trator. Eu fiquei todo cheio. Mas ele não queria dizer que eu era um cara forte, ele estava querendo dizer que eu passava por cima de todo mundo. Esse era o Nasser. No meio daquele período, a sensação era ruim, era horrorosa, mas ao mesmo tempo eu tinha que descansar. E no meio daquela sensação de prazer, porque que bom que eu estou doente, assim ninguém pode me culpar, um dia a minha sogra, Dona Lígia, serva de Deus, que acompanha meu ministério desde sempre, ela disse assim, filho, você pode estar doente, você pode estar com isso, com aquilo, mas eu quero te dizer uma coisa, o diabo se levantou para te destruir. É isso que você quer? E aquilo foi muito forte para mim, extremamente forte. E eu comecei a orar e a lutar contra os demônios. Mesmo com o prazer de que ficar doente é mais gostoso, porque aí eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu tenho que voltar, porque Deus está mandando eu voltar. E eu comecei a lutar espiritualmente, em oração, e lutando contra todos aqueles demônios que estavam me destruindo. E foi quando eu voltei com 1 mês só de licença. O conselho tinha me dado 3 meses, eu com 1 mês voltei. E foi voltar para ver o estrago que o diabo tinha feito na igreja. Parecia um enxame de marimbondo dentro da igreja. Más notícias. Saiu notícia de que eu tinha roubado a creche. Notícia que eu tinha roubado uma família.
Tudo que você pode imaginar surgiu naquele período. E eu voltando, e quando você passa por um burnout é uma depressão profunda. Quando você passa por um burnout, entenda isso, você nunca mais é a mesma pessoa. O meu trator virou um fusquinha. Você enfraquece. E eu tive que fazer reuniões longas para sanar a igreja, confrontar pessoas, colocar gente palavra contra palavra, tentar resolver essa situação. E eu quero fazer uma reflexão sobre esse período. Eu estava para fazer 38 anos de idade. O cara forte caiu de uma vez. Hoje eu olho para trás e vejo que aqueles 14 anos de ministério, daquele jeito, me roubaram muita coisa. Me roubaram contato com os meus filhos. Eu nunca disse isso para o Daniel e para o Gabriel, mas vários anos atrás, eu tive o maior susto da minha vida. O maior susto da minha vida. Eu estava com a minha esposa, a gente estava vendo algumas fotos, e tinha a foto do Daniel e a foto do Gabriel, crianças, e eu não sabia quem era quem. Eu não conseguia identificar quem que era o Daniel e quem que era o Gabriel. Talvez tivesse sido um momento, um lapso mental, um lapso de memória, alguma coisa. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu digo, aquilo que eu fiz tanto pelos outros, viajei demais. Tinha uma brincadeira lá em casa que mostrava um mapa mundo onde o papai ainda não foi. Muita coisa aconteceu, muitos trabalhos, muito projeto, E hoje eu me arrependo de ter sido um workaholic, de não ter acompanhado algumas coisas dos meus filhos. E peço perdão para eles hoje. Na verdade, eu deixei o orgulho entrar no meu coração. Lembra que orgulho é a linguagem do diabo. Orgulho. Era bom ser visto, ser chamado, receber ligações do Brasil inteiro. Vem aqui pregar, vem aqui pregar. Eu descobri que o meu trabalho tinha algumas motivações erradas. Eu queria mostrar serviço, queria fazer e acontecer. Eu queria estar em muitos lugares, eu não queria perder nenhuma oportunidade. A visibilidade criava em mim uma grande atração. Ao mesmo tempo em que eu me sentia fazendo pouco, me frustrava muitas vezes. Sentia sempre que eu tinha que fazer alguma outra coisa. Quantas vezes eu disse para Deus, por que eu sou pastor? As motivações estavam erradas. Eu não descansava, eu não tinha hobbies, eu queria estar sempre fazendo alguma coisa e à frente, aparecendo, e o meu ego era bem grandinho. Acima de tudo, não vi que, juntamente com oportunidades reais de ministério, existiam armadilhas plantadas para derrubar meu ministério e minha família. Pessoas que se aproximavam de nós com muito amor e carinho e que depois nos apunhalavam pelas costas. Era o diabo o tempo todo querendo me tirar de cena e tirar minha casa de cena. Por que eu estou contando isso? Vamos reler o texto. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos aprender alguns princípios sobre vitória espiritual. Primeira coisa, eu e você temos que entender que tudo que temos vem de Deus. O apóstolo Paulo diz, nós temos esse ministério pela misericórdia. Não é minha inteligência, não é a minha força, não é o quanto eu adquiri de conhecimento, não são as minhas viagens, não são os diplomas, não é nada disso que faz com que a gente um dia possa dizer para o Senhor, Senhor, aqui está o ministério. É Deus dizendo, pela misericórdia dEle, Ele nos chamou das trevas para a luz, para a gente poder viver para Ele. É das trevas para a luz, entenda isso. Não é simplesmente uma mudança mental de que eu era um engenheiro, agora eu sou um pastor. Não era essa a ideia. Não é essa a ideia. A ideia é que eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, diz o Salmo. E o Senhor, pela sua misericórdia, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Do poder de Satanás para Deus. Não é isso que a Bíblia fala em Colossenses? Do poder de Satanás para Deus. Significa que quando eu não estava convertido, eu vivia debaixo das forças malignas. Quando eu me converti, eu já não tenho mais, eu não pertenço mais ao diabo. Aleluia! Mas o diabo não desiste de mim.
e nem de você. E ele vai mascarando coisas, ele vai mascarando, por isso que eu contei um pouco da minha experiência, ele vai mascarando, isso daqui é uma enfermidade mental. É uma enfermidade mental, mas que o diabo não quer que você levante mais, nunca mais. Ele não quer. Tanta coisa que estava acontecendo, pessoas se convertendo, jovens indo para o seminário, jovens indo para missões, pessoas indo para outros países, tudo saindo de igrejinhas pequenas onde eu fui pastor, mas foi por causa da misericórdia de Deus, que Deus fez isso com eles, não comigo. Agora, o que o diabo quer fazer com um cara que está querendo fazer a vontade de Deus? Quer derrubar. Então entenda uma coisa, você não é quem você é por força daquilo que você adquiriu, você é quem você é por força da misericórdia de Deus. Estão entendendo isso? Isso é muito sério. Segundo, o relacionamento com a palavra de Deus tem que ser sempre de integridade total. Paulo disse, nós rejeitamos, nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Não adulteramos a palavra de Deus. Não mercadejamos a palavra de Deus, numa outra tradução. Eu dou graças a Deus, até onde o Espírito Santo me lembra. Eu nunca adulterei a palavra de Deus e nunca usei a palavra de Deus para benefício pessoal, coisa parecida. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, pregar a palavra e viver o tempo todo olhando para si e fazendo um ministério por culpa, isso não é correto, porque não é o que a palavra de Deus orienta para a gente. O ministério não pode ser por culpa, o ministério tem que ser por graça, por misericórdia, por bondade de Deus, com alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você, se a sua vida cristã você não é alegre, é porque o inimigo está colocando uma série de armadilhas e você está caindo em cada uma delas. E você chama essas quedas de, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema. Eu lembro uma vez que um pastor disse assim, nunca chame pecado de problema. Pecado não é problema. Pecado é pecado. Problema é um obstáculo, uma adversidade, alguma dificuldade que você tem. Mas pecado é pecado e você tem que enfrentar o pecado. E você tem que chamar o pecado de pecado. É pecado? É pecado. Não chama de escorreguei, foi um momento de fraqueza. Não, pecado é pecado, pequei, Senhor. A palavra de Deus não pode ser adulterada, não pode ser mexida, não pode ser adicionada e nem subtraída. Ninguém pode mexer com as Escrituras. Agora, onde que o diabo está atacando atualmente? Fazendo as pessoas acreditarem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Fazendo com que as pessoas peguem apenas algumas coisinhas da Bíblia, distorçam para justificar e argumentar pensamentos que têm já distorcidos. Eu tinha um professor de teologia que dizia, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não porque ela seja, mas porque as pessoas a fazem assim. Porque a má interpretação, aquela maneira de querer trazer a Bíblia para os meus argumentos. Eu acredito assim, então eu vou buscar algum texto na Bíblia que justifique o que eu acredito. E não é assim que a Bíblia ensina para nós. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é Deus falando. E a hora que Deus fala, a gente se cala. Você vê isso na Bíblia várias vezes, a presença de Deus chegava, o cara caía no chão. Eu não sou adepto de ficar fazendo culto para derrubar os outros. Eu sou adepto de que a sua vida na presença de Deus faz com que você caia na presença de Deus, porque você descobre uma coisa, que você e eu não somos ninguém. Deus é tudo, Ele é o Senhor, Ele é o poderoso, Ele é o grande, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E Ezequiel disse, eis que a mão do Senhor veio sobre mim e eu caí com o rosto em terra. Hoje as pessoas falam de Deus com brincadeira, com piadinha, utilizando os seus argumentos humanos e mundanos, trazendo isso para dentro da Bíblia, ou trazendo isso para dentro da igreja e tentando justificar aquelas ideologias através de 1 ou 2 ou 3 versículos da Bíblia. Entende o que eu quero dizer? Isso Paulo está dizendo, isso é brincar com a Bíblia. Nós não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. O que a Bíblia diz está dito e ponto. O que Deus disse, Ele disse. E nós não podemos brincar com isso. Pastor, mas a Bíblia não é um livro antigo? Claro que é. Então, a gente precisa modernizar ela. Com que autoridade? Você virou o Espírito Santo agora? Qual autoridade que eu tenho para dizer eu preciso atualizar a Bíblia? Baseado em quê? É que o mundo mudou para pior, e está cada vez pior, cada vez pior. Aqueles que acreditam que o progresso e a ciência trazem benefício para a humanidade, estão vendo que a humanidade está muito pior a cada ano que passa. As pessoas estão muito piores na sua maneira de ver a vida. As famílias estão piores, os filhos estão piores.
A educação cristã dentro de casa é quase inexistente. As igrejas cederam ao apelo do mundo em nome do número. Hoje, quando você apresenta um pastor, um congresso ou coisa parecida, você diz assim, e esse aqui é o fulano de tal, pastor de uma igreja de 35 mil membros. O que fala do caráter desse cara? Zero. Eu sempre digo que não é difícil encher a igreja. Depende do que você faz aqui dentro. Agora, prega a palavra. Você vai ver que a igreja fica numa dificuldade. Aí as pessoas resolvem mudar de igreja. Não gostei. Eu fui pregar em São Paulo. Ministrei à noite para os casais, de dia no culto. Sábado à noite e domingo de manhã. Domingo de manhã preguei no culto. O pastor, um homem muito culto, um homem de muita experiência, um homem de idade. A mulher dele veio me agradecer. Que bênção, pastor, glória a Deus pela palavra de Deus que o Senhor trouxe para nós. Fiquei feliz. Tinha ministrado para os casais de uma maneira um pouco mais informal, à noite, no sábado. Alguns meses se passam, eu recebo um e-mail de um jovem casal, ele, em nome dela, explicando para mim que eu tinha sido a pior coisa que tinha acontecido no casamento dele. E que eu tinha sido a pior mensagem que ele já tinha ouvido e que a esposa estava tão abalada que talvez ela não se recuperasse. Falando sério, gente. A minha vontade humana, carnal, era sentar na frente do computador e responder o e-mail. Eu comecei dizendo, olá, fulano, Deus o abençoe, apaguei tudo, liguei para o pastor dele e falei, você conhece fulano de tal? Ele disse, o que ele fez dessa vez? No fim do e-mail ele disse assim, eu o aconselho a orar mais antes de pregar. Eu vou dizer para vocês o que eu falei para os casais. Falei sobre 1 Coríntios 11, que diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. A menina é feminista, a esposa do menino. Quando ela ouviu isso, o mundo dela desapareceu. Como é possível que um homem, isso é patriarcado, essa liderança dos homens, isso é subjugar a capacidade, a inteligência da mulher. Prega a Bíblia para você ver. Você vai levar lambada até apanhar bastante. E foi que eu apanhei muitas vezes na minha vida, porque eu sempre procurei pregar as Escrituras. É a Bíblia que manda. E ninguém está falando que o homem é mais importante que a mulher, que o homem vale mais que a mulher e que o homem é mais forte que a mulher, nisso, naquilo. Simplesmente a Bíblia diz que o homem vai prestar contas diante de Deus pela esposa que tem. Nisso as mulheres aplaudem, né? Que quem vai prestar contas é o seu marido. Isso não quer dizer que ele manda em você. Isso quer dizer que diante de Deus ele tem uma liderança espiritual e essa liderança espiritual tem que se manifestar na casa e para os filhos. Prega a palavra e as pessoas vão te rejeitar. Faz festinha e a igreja lota. Terceiro, eu aprendo e você aprende nesse texto que o inimigo é real. O inimigo é real. Ele atua, ele ataca, ele te odeia, ele me odeia. Ai, pastor, dá para você pular essa parte que eu não gosto de ouvir falar disso. Tem que ouvir falar das coisas reais, o que a Bíblia ensina. Agora, eu preciso te mostrar uma coisa para te ajudar a refletir. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Isso é uma mentira. Não existe. Como, pastor? Calma, deixa eu explicar. Existe um conceito de Platão chamado do demiurgo. Para Platão, o demiurgo era como se fosse um Deus que criou, ele era o responsável pela criação. Só que nesse contexto, ou um pouco depois disso, no primeiro e segundo séculos, a heresia gnóstica, o gnosticismo, usou a mesma terminologia demiurgo para dizer que, na verdade, é uma entidade ignorante, egoísta e até mesmo malévola que cria o mundo material. Mas é uma entidade divina. O diabo não é divino. O diabo é uma criatura, é um anjo caído. Ele não tem nada de divino. Então, nesse sentido, não existe guerra entre Deus e o diabo. O que existe é um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, e existem as criaturas. O diabo não mexe um palito se Deus não permitir. Nós temos que entender isso, porque a má interpretação dessa heresia leva a medo. Tem gente que tem medo. Parece que o tempo todo, nossa, o diabo está atacando, meu Deus, e agora o que eu faço? Jesus já fez na cruz. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele venceu as obras das trevas. Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, como diz o credo apostólico. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus. Mas as pessoas, quando têm uma má interpretação sobre
a chamada guerra espiritual, porque eu não gosto da palavra guerra espiritual, porque não é uma guerra. Ah, mas o diabo não tá, o diabo é igual. Uma vez o Gabriel, meu filho, a gente estava, acho que na chácara onde meu irmão morava, e a Cláudia, e tinha um calango. E ele era pequenininho, ele correu atrás do calango e meteu a mão e pegou o rabo do calango. Ficou só o rabo na mão. O calango puxou o carro e ele ficou com o rabo na mão. O diabo é isso, é um rabo que fica se mexendo ainda, que um dia vai ser destruído para todo sempre. Agora, ele ataca, e ele usa o quê? Ele usa as minhas percepções, ele usa os meus pensamentos, ele usa as minhas inclinações intelectuais, as minhas inclinações teológicas, as minhas ideologias, ele usa isso. O que é que diz lá em Efésios capítulo 6? Revestimos de toda a armadura de Deus para resistir, para ficar firmes, para resistir ao diabo, não é isso? A armadura de Deus. E qual é essa armadura? Vocês lembram de cabeça? Capacete da salvação. Primeira coisa, você tem que saber, meu amigo, que você é de Jesus. Se você não é de Jesus, você tem que correr para o Senhor, ajoelhar, clamar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e se converter, porque senão você não tem o capacete da salvação. Ele fala da couraça da justiça, é a justiça de Deus, a justificação pela fé. Nós fomos aceitos pelo Senhor, nós colocamos essa couraça, o cinto da verdade. Não existe meia verdade como não existe meia mentira. A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Nós temos que lutar contra aquilo que é errado, aquilo que é mentiroso. É o cinturão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Aí eu aprendo que o diabo, ele não pode tocar naqueles que são do Senhor, mas ele pode lançar dardos, e ele lança dardos, através de pensamentos, através de dúvidas. Foi assim que Deus disse: de toda árvore do jardim não podem comer? Não, é só uma. Ah, é que Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como Deus. Ai, que árvore boa. Adão, vem ver. E nós estamos aqui até hoje por causa disso, por causa desse diálogo, não é verdade? Minha esposa me ensinou uma coisa incrível hoje. Ela disse: olha que interessante, o diabo, quando lançou a dúvida, ele utilizou algo que eventualmente Eva já tinha pensado. Você como Deus, esse negócio é bom, eu quero esse trabalho. Entende? Então não existe uma guerra espiritual, porque não existem duas forças antagônicas. Não existem duas forças de igual poder. Não existe demiurgo. O diabo não é um demiurgo. Demiurgo é coisa da filosofia, larga a mão, joga fora, joga para o lixo. A questão toda é que esse diabo, que quer dizer acusador em grego, Satanás, que quer dizer adversário em hebraico, esse anjo caído, ele continua igual aquele rabo que foi cortado, mas continua batendo e batendo nas pessoas, ele continua lançando dardos malignos nas mentes. Quando ele lançou aquele dardo na minha mente, dizendo assim: que bom que agora você está doente, agora você está praticamente livre das cobranças. As cobranças eram internas, ninguém me cobrava, eram minhas cobranças. Eu não descansava porque eu me achava culpado se eu estivesse descansando. Tive que fazer um esforço imenso. Eu me lembro de um dia em particular, eu tinha prometido para o Daniel que eu ia sair para brincar com ele, e eu passei na igreja para pegar alguma coisa, e chegou uma senhora e disse: pastor, preciso falar com o senhor, urgente. Eu digo: irmã, urgente? Ela é urgente. Sabe, mas eu tenho um compromisso. Mas pastor, é muito urgente. Eu disse: algum caso de morte? Não, mas é urgente. Ela vai me perdoar, marca outra hora para conversar comigo, mas agora eu tenho esse compromisso. E esse compromisso é com meu filho, e eu vou cumprir. Você não sabe a dor que eu tive para falar isso. Bobagem, né? Mas para mim foi muito difícil falar. O que ela vai pensar de mim? O que ela vai dizer para as pessoas na igreja? Que ela estava em pânico, desespero. Não estava nada. Gente, a maioria das pessoas que trazem um desespero para você, uma vez cheguei para uma senhora e falou: pastor, pelo amor de Deus, preciso conversar com o senhor. Eu falei: quando é que começou isso? Ela falou: quando eu casei, 18 anos atrás. Eu falei: é urgente, de 18 anos. Dá para esperar um dia, 2, 5. Pastor sofre essas coisas. Não entenda, não me entenda mal, mas a gente tem responsabilidade e a gente sofre. Parece que é um peso muito grande. Então a gente não descansa. Eu me lembro que quando o Dani era pequeno, eu era pastor em São Paulo, o Gabriel nasceu em Marília, o Gabriel não existia ainda. Eu me lembro certinho, como se fosse hoje, eu e a Vera e o Dani num shopping. Que é coisa que gente, como é que é? O pessoal fala aqui em Curitiba, piá de cidade faz, né? Vai para shopping. Piá de prédio, judiação. Piá de prédio, né? Então a gente vai para shopping. Eu me lembro que eu estava num shopping e era segunda-feira. Segunda-feira. Para descansar, pastor descansa segunda-feira, geralmente. É o pior dia para descansar, segunda-feira. Está tudo fechado.
Você quer um restaurante? Não tem. Parece que é para judiar do ser, para maltratar mesmo a gente. A gente estava num shopping e eu me lembro que eu estava com um sentimento de culpa. Eu olhava no relógio, eu ficava assim o tempo todo olhando para... Vai que vem alguém que olha para a gente. Era o meu dia de descanso, mas eu não conseguia descansar. Isso é ataque do diabo. Você tem que entender que o diabo ataca nas entrelinhas. Gente, se o diabo aparecesse quem ele é, nenhum de nós ficaria enganado. Concorda ou não? Mas o que a Bíblia fala? Ele se apresenta como o quê? 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu peguei um contexto, Paulo estava falando de um caso na igreja, e ele disse assim, então se vocês perdoarem essa pessoa, também eu perdoo, tá tudo bem. Aí ele diz assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Eu vou fazer o certo, eu vou perdoar, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Ouça o que eu vou te dizer agora em nome de Jesus. Se você tem alguém para perdoar que você não perdoou, o diabo tem vantagem sobre a sua vida. Não, eu sou crente. O diabo tem vantagem na sua vida. Que vantagem é essa? Porque você manteve um pecado e mantém esse pecado numa gaiola de ouro. Pecado de estimação. Aproveite que o dia de Deus é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é isso que a Bíblia diz? Não deixa o coração endurecer. É hoje, perdoe. Ah, mas aquela pessoa, perdoe. Esquece a pessoa e faça algo para Deus. Se você ama Jesus, faça para Jesus. Ah, mas aquela pessoa não interessa, não está na jogada. Mas quem morreu na cruz para te perdoar foi Cristo. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim perdoai vós também. Para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, as suas armadilhas. Armadilha, oh, coisa horrível. E sabe por que armadilha é um negócio sério? Porque a armadilha que é visível não é armadilha, né? É escondido. Tinha um casal na igreja onde nós éramos, eu era pastor, a Vera era minha esposa, não vou falar nem quem era e nem a profissão dele, porque vai que dá rolo aí na internet, aí depois ele vai ver. A mulher dele chegou para minha esposa e falou assim, Vera, dia tal não é aniversário do pastor? Que tal se a gente fizesse uma festa surpresa? A Vera falou, sabe qual é o problema de fazer festa para pastor? Que tem a igreja toda. Como é que você faz? Ela falou, não, como vai ser na minha casa, eu vou chamar algumas pessoas só. Poxa, muito obrigado pela gentileza. Então, me ajuda. Eu já sei as pessoas que eu quero trazer, mas me ajuda a lembrar de algumas pessoas. Então, pega esse papel, anota aqui o nome dessas pessoas. A Vera, não. O que você acha que aconteceu? A armadilha foi feita, estava prontinha. Para quê? Para destruir eu e a Vera. Eu fui para o aniversário sem saber de nada, fizeram festa, não sei o quê, tudo bonitinho. Depois, o inferno chegou em Marília. E quando as pessoas chegaram e disseram, poxa, mas eu sou tão amigo da Vera e do pastor, por que eu não fui convidado? É a letra da Vera, ela que mandou convidar só essas pessoas. Percebeu ou não? Fala bem. Isso é armadilha. Cuidado com as armadilhas. O apóstolo Paulo diz, nós não ignoramos as suas intenções, nós não ignoramos que o diabo faz armadilhas, ele prepara as armadilhas. Isso, gente, vem através de pessoas queridas como essa pessoa, era muito querida. Eu não sei de quem ela era querida, né? Mas querida, uma pessoa boazinha. Ai, pastor, por isso que eu não gosto de frequentar a igreja, pastor, tudo isso que você está falando. Ô César, o Senhor te abençoe e te recompense. Eu ia gritar para você, traz um copo de água para mim. Você trouxe a água, sem eu pedir, é benção. Entende? Mas não acontece só na igreja. Você nunca foi apunhalado no trabalho? Nunca teve ninguém no trabalho que puxou teu tapete? Nunca teve ninguém que jogou um pensamento assim? E a pessoa ainda joga e vira as coisas e fala assim, só estou falando. O diabo se apresenta como um anjo de luz. E mais, ele faz com que os servos dele pareçam também anjos de luz. Preste atenção nesse texto. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Anjo de luz é o quê? Anjo de luz é o bicho mostrando que ele é o que ele não é, para ele ser recebido, para ele ser aceito. Ela estava me contando uma experiência de uma moça, por favor, eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Eu conto como eu ouvi. Uma moça muito famosa nos Estados Unidos, ela fez programa de tatuagem, não sei o quê, a menina era toda tatuagem, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela resolveu se casar e os dois se casaram no satanismo.
Parênteses, os pais eram missionários. Ela se casou no satanismo, de vermelho, e toda aquela desgraceira toda. E agora se converteu e foi batizada, pela bondade de Deus, misericórdia do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Essa menina não ouviu falar de Deus quando era criança? Essa menina é filha de missionários. Eles nunca explicaram o que a Bíblia é? Nunca levaram essa menina numa igreja? Certamente. Como que essa moça casa na igreja do diabo? Como? Eu vou te contar como. Você já ouviu falar daquele exemplo da rã na chaleira? Você pega uma rã é um bichinho de sangue frio. Você pega uma rã, põe ali numa panela com água fria, ela fica ali. Aí você pega aquela panela e põe no... Não façam isso, tá, gente? É só um exemplo. E põe no fogo. A água começa a esquentar, certo? Ela fica ali. Aí a água começa a esquentar mais e começa a borbulhar e ela ferve. E a rã fica ali para sempre, certo? Morre. Ou seja, você vai aceitando pedacinhos da mentira. Você vai aceitando, você vai caindo numa armadilhazinha aqui. Ah, não foi tanto assim. Cai numa outra aqui. Entra uma ideologia na tua cabeça. Entra um pensamento na tua cabeça. Veja o que está acontecendo ao redor do mundo. Hoje eu vi um vídeo que eu disse, Jesus tem misericórdia. Hoje eu vi um vídeo, bem cedinho. E era um vídeo que mostrava um casal com uma criança saindo de um carro porque o Hamas estava chegando. E eles saíram do carro, não sei por que saíram do carro, não sei se atiraram nos pneus, não sei o que foi. E o homem pegou a criança, abraçou a criança, saiu desesperado correndo. Só que ele correu para um lugar onde vinha vindo uma caminhonete com aqueles bandidos em cima e pá, mataram o cara. E a criança ficou andando sozinha e o pai morto no chão. E já tinham matado a mãe. Bonita cena? No mundo inteiro existe hoje um movimento antissemita. Antissemita significa fora Israel, matem israelitas, acabe com o Estado de Israel. Esse é o... certo? No mundo inteiro, milhares de pessoas estão indo às ruas dizendo Israel é o bicho, é terrível, está destruindo o povo palestino. Primeiro que o povo palestino não é Hamas. Árabe não tem nada a ver com Hamas, como o libanês não tem nada a ver com Hezbollah. E são organizações criminosas e terroristas que habitam uma certa região. Imagina que a gente tivesse aqui em Curitiba uma organização tão forte, mas tão forte, mas tão forte que controlasse as pessoas. PCC. Pronto, como se o PCC tivesse, na verdade, como se o PCC tivesse a causa religiosa absolutamente louca, certo? Você não pode dizer que todo muçulmano é bandido, como você não pode dizer que palestino é Hamas e como você não pode dizer que libanês é Hezbollah. O mundo inteiro está se voltando contra Israel porque Israel disse para todo mundo, em todos os canais, vamos destruir as organizações terroristas. Explica para mim por que o mundo está contra Israel. Ah, pastor, é que você precisa conhecer um pouco mais da história, o quanto que a faixa de Gaza foi submetida, eles colonizaram, eles oprimiram, esses coitadinhos não têm água potável. Sabe por que eles não têm água potável? Porque Hamas não deixa. Eu vi um vídeo de uma médica dizendo, pelo amor de Deus, gente, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou aqui no hospital, eu não tenho remédio para tratar ninguém, porque o Hamas pegou todo o remédio. Eu tive que consertar a perna de uma criança sem morfina, porque eles pegaram toda a morfina para eles. Eles construíram a sede do Hamas embaixo de um hospital. Mas por que o mundo inteiro está contra Israel? Eu vou dizer para você por quê. Chama-se escola superior, faculdade. Os professores foram com essa ideologia, eu não sei nem se é de esquerda, deve ser do submundo da vida, com um monte de ideologia, porque tem ideologia ruim na esquerda, na direita, em cima, embaixo, no centro. Gente, a única salvação está em Cristo. Tá certo? Não ponha sua fé nas pessoas. Ponha sua fé em Jesus. Bom, mas com isso, o seu filho, que você cuidou, que você limpou, que você pôs talquinho, que você gastou uma fortuna na primeira infância só com fralda. Lembra disso? Uma fortuna, meu netinho. Estou gastando ainda, estou em processo. Aquele que você mandou para a escola, você pagou uma escola cara para que o seu filho e a sua filha pudessem aprender alguma coisa, você cuidou dele, você amou, você abençoou, você orou, você clamou, mandou para a faculdade. Aí eles chegaram lá na faculdade, por medo de serem do contra, eles entraram naquela panela da rã. E você vai esquentando devagarinho, esquentando devagarinho, esquentando devagarinho, e daqui a pouco eles viram doidos por aí. É o que você está vendo. Vai nas escolas públicas. Anos atrás, 1999, por um ano eu trabalhei numa universidade.
1 ano só. E o reitor chegou para mim e falou assim, olha, você fala bem. Cara, sem vergonha, ele sabia como é que era o negócio. Você fala bem, etc. Então é o seguinte, eu preciso de você. Eu falei, para quê? Para fazer propaganda da universidade nas escolas estaduais. Você não faz isso? Faço, eu sou empregado, faço. E eu comecei a visitar ao redor da cidade de Marília quase todas as escolas estaduais na cidade de Marília e ao redor. 1999, quantos anos já faz isso, gente? Quem é bom de matemática me ajude. 24 anos atrás, eu tinha medo de entrar na escola. Teve escola que eu entrei, o porteiro abriu, uma porta de ferro se abriu. Eu entrei, ele trancou, eu fui para dentro, eu falei, gente, eu acho que nós erramos o endereço. Falei para o rapaz que estava comigo, isso aqui deve ser uma penitenciária. Escola estadual de 2º grau. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar, não? Se você não abrir o olho, você cai. Eu não abri o olho, eu caí com 38 anos. Você sabe que é um homem de 38 anos, com força, com saúde, com inteligência, fazendo um monte de coisa, cair, era como se eu tivesse caído de boca no chão, como se a minha vida não tivesse mais sentido. Agora, verso 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Da onde vem a solução? Do Senhor. Da onde vem a vitória? Do Senhor. Então é uma guerra em que Deus está aí batalhando para ver se Ele ganha? Não, Ele já ganhou. Ele ganhou, Ele ganha e vai sempre ganhar. O Senhor Jesus venceu, Ele vence e sempre vencerá, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem controla as visíveis e as invisíveis. Seja os tronos, seja os soberanos, quer principados, quer potestades, tudo se submete ao nosso Deus, aleluia. Não tenha medo, mas seja esperto. Eu não vou pregar sobre esse texto agora, fiquem tranquilos, eu só quero introduzir esse texto para a próxima mensagem. Na continuação ele diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O vaso é de barro, nós somos de barro, nós somos pequeninos, nós somos limitados, nós temos as nossas fraquezas. Mas não coloque a sua fraqueza como uma defesa para alguma coisa mais errada que você venha a fazer por conta de uma armadilha satânica. Verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Vamos ler juntos comigo em voz alta. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aleluia. Amém? Vamos clamar ao Senhor juntos? Vamos ficar em pé, queridos? Glória a Deus. Sabe, gente, nós somos muito pequenininhos. E esse anjo, o diabo com seus demônios, ele é mais forte do que nós. Mas ele não tem absolutamente nenhuma força perto de Deus. É isso que a gente tem que entender. Então, para quem que você tem que correr? Para Deus. Todo dia. São mentiras, são armadilhas, são pensamentos, são ataques. Tudo que vai acontecendo muitas vezes ao nosso redor acontece por força do diabo. Mas eu não vou ao diabo com a minha força, eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. É igual Davi e Golias, lembram? Davi olhou para o Golias e falou assim, você vem a mim com espada e lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou uma pedrinha e mandou na cabeça do gigante, porque a pedra foi cheia do poder de Deus, foi dirigida por Deus. Confia no Senhor. Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é que se tiver alguém aqui, Pai, à beira do colapso, que entenda, Senhor, que é possível, que tudo bem com os médicos, psicólogos, tudo bem, tudo isso é importante, mas não é isso que salva. O que salva é Jesus. É Jesus. A Bíblia diz que foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Se houver aqui alguém, Senhor, que esteja com dúvidas mentais, confusão, pensamentos absolutamente fora do plano de Deus, querido Deus, tira essas pessoas dessa panela da rã. Tira essas pessoas, meu Deus, nossos filhos queridos, netos, nossos primos, parentes, sobrinhos. Deus, o Senhor é poderoso para trazer esse povo aos teus pés e para serem tocados pela graça do Senhor. Querido Deus, eu sei que o diabo vai querer distorcer essa mensagem, mas ele que vá para onde ele vai, para o inferno com seus demônios,
porque pelo sangue de Cristo custou muito caro para Jesus comprar a nossa vida, e nós fomos comprados, e nós fomos santificados, e nós fomos purificados no Espírito do nosso Deus, e nós vamos viver a vida com Jesus, amando o Senhor, amando a palavra de Deus e vivendo pela fé. Ó Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.